Olá, paz seja contigo e também no teu lar. Como você está? Olha, o meu desejo é que esteja muito bem. Seja bem-vindo a mais um Ponto de Fé da Igreja de Deus. E hoje apresentarei o 10º ponto de fé que tem por título O Proceder Cristão. A Igreja de Deus acredita que, como cristão, você é chamado a viver de acordo com os princípios bíblicos e se distinguir do mundo. Isso inclui a forma de vestir, de se comportar nas atitudes diversas da vida, como bem escreveu o apóstolo Paulo aos Gálatas, dizendo: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, verso 19 ao verso de número 21. A Bíblia ensina que o cristão não deve se conformar com os costumes do mundo, mas sim se transformar pela renovação da mente. Romanos capítulo 12, o verso 2. Isso significa que se deve viver de acordo com os padrões de Deus e não com os padrões nos quais se vivia anteriormente no mundo. Que a palavra de Deus condena o mundanismo é uma grande realidade nas Escrituras Sagradas. Veja o que escreveu João: tudo o que há no mundo, a consciência da carne, a consciência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 16. João sugere que os valores e práticas que se afastam dos princípios divinos não são compatíveis com uma vida cristã autêntica. O mundanismo pode ser entendido como a adoção de valores e comportamentos que não refletem os ensinamentos de Jesus Cristo. Isso está lá em Romanos 8, 12 a 14, para a tua reflexão. A Igreja de Deus ensina que o cristão deve saber que Jesus o chamou para ser sal da terra e luz para o mundo. Mateus 5, 13 a 16. Isso significa que deve influenciar o mundo ao seu redor com sua presença e seu testemunho, mas sem se comprometer com os valores e costumes do mundo. O cristão é chamado a não apenas resistir aos costumes do mundo, mas também a se destacar através de ações e comportamentos que reflitam ou refletem o caráter de Cristo. O verdadeiro seguidor de Jesus Cristo vive então na contramão do mundo e seu comportamento deve refletir claramente isso em todos os sentidos, em todos os locais, começando inclusive pelo bom porte do seu exterior, que o fará ser visto como modesto e uma pessoa simples. Viver, como escreveu o apóstolo Pedro, dizendo: amados, insisto em que, como estrangeiro e peregrinos do mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra vocês. Tenham uma conduta correta entre os pagãos, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Em 1 Pedro 2, 11 e o verso 12. Por essa razão, a Igreja de Deus ensina que, segundo a Bíblia, a mulher deve trajar-se com modéstia e com decência, e que não deve usar roupas que sejam consideradas indecentes ou imodestas. Da mesma forma, logicamente, os homens devem se vestir de forma modesta e respeitosa. Em Deuteronômio, capítulo 22, verso 5, fala sobre a importância da vestimenta adequada, ali abordando a questão da masculinidade e da feminilidade, de forma que respeite o design divino.
Essa preocupação com a aparência vai além do superficial. Reflete a intenção de honrar a Deus, respeitar a si mesmo e aos outros. Lembre-se que a recomendação é que seja um traje digno de santa. Deve-se aplicar esse princípio na sua vestimenta, ao contrário da sociedade atual. Portanto, não deve ser curto, colado no corpo, decotado ou transparente, ou extravagante, como escreveu o apóstolo Paulo, dizendo que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, com poder e modéstia, não com trança, ou com ouro, com pérolas, ou vestidos preciosos. Está lá em 1 Timóteo 2, versículo número 9. Então, como cristãos, somos chamados a viver de acordo com os princípios bíblicos e a nos distinguir claramente do mundo. Isso inclui nossa forma de vestir, nosso comportamento, nossas atitudes. Lembre-se de que seu objetivo deve ser agradar a Deus e não as pessoas. Assim, busque viver de acordo com a vontade de Deus e ser uma testemunha fiel de Jesus Cristo. Deixo mais um texto para a sua meditação. Eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Apocalipse capítulo 16 e o verso número 15. Por hoje é isso. Fico agradecido pela sua audiência. Que Deus te ilumine, te abençoe. Voltarei no próximo vídeo falando sobre oração e jejum. Até lá, paz seja contigo.